tá? Isso daí são as duas pinceladas. Agora vamos falar um pouquinho de geopolítica. Vamos brincar de geopolítica um pouco, gente. O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar porque São Putin não vai deixar. O que acontece? Os Estados Unidos, hoje, está desesperado. Os Estados Unidos está com um déficit de aproximadamente 20... declarado. Acha-se que é mais. Uns 25 trilhões de dólares, que dá mais de um PIB inteiro, mais de 100% do PIB. A dívida pública deles é galopante, né? E eles hoje, qual é a principal frente depois que na Síria eles tomaram no rabo, na tarraqueta? A principal frente hoje dos Estados Unidos é fazer com que a Rússia invada lá a Ucrânia. Para invadir a Ucrânia é a coisa mais fácil para a Rússia. Aquilo ali é batalha de 15 dias. E isso não usando força total. Só que é isso que eles querem que faça. E o Putin não vai fazer. O Putin não vai fazer porque a hora que o Putin fizer isso, tá, tudo que está de podre, a Ucrânia está podre, está caindo aos pedaços, está caindo pelas tabelas, está fodida, não tem renda, a indústria está fodida, não tem dinheiro para pagar o funcionalismo. Hoje mesmo desertou uma divisão inteira deles, do exército, está desabando. Então é o seguinte, aquele boneco que o Trump tem lá, está tentando de qualquer forma desestabilizar o Putin. Estão havendo assassinatos. Estão matando gente no Donbass, ou Donbass, sei lá, porra. É o seguinte, o que acontece? Aquela região ali que tem muito, a região é ucraniana, mas tem muito habitante que é russo. Estão havendo assassinatos. Agora, qual é o papel? O papel de um bosta, de um idiota que não entende, porra, a Rússia tem que ir lá e invadir mesmo. Gente, geopolítica é a arte, a ciência de viver dentro da geladeira. Você tem que viver dentro de um freezer. Você tem que imaginar o que pode haver de pior. Então é o seguinte, as contas de um estadista, tá? As contas de um estadista como o Putin são as seguintes. Assassinaram quantas? 100 pessoas esse mês no Donbass, tá? Assassinaram 500 cidadãos russos esse mês na Ucrânia. É melhor isso ou eu entrar numa guerra e morrerem 2 milhões de pessoas? As contas são assim, são frias. Essas contas foram feitas pelo Putin, que é uma geladeira, quando afundaram o Kursk. Porque, para quem não sabe, aquele submarino Kursk foi afundado por um submarino americano e um inglês. Os dois montaram um negócio lá, ninguém sabe ao certo se foi uma cagada que o comandante americano fez, o cara meteu um torpedo no Kursk e simplesmente afundou o submarino russo. O Putin fez o que daquilo? Daquele limão ele fez uma limonada. O país estava quebrado, ele não deixou resgatar. O Putin é um assassino! Exatamente. Ele não deixou nem fazer a tentativa de resgate dos sobreviventes do Kursk, que eram 19. Ele brecou qualquer coisa, qualquer ação naquele sentido. Ele deixou o negócio arder mesmo. E com essa história, ninguém sabe, ele tomou 20 bilhões de dólares dos Estados Unidos e da OTAN. Porque ele enquadrou e rastreou os submarinos. Isso você não vai achar, você só vai achar na Deep Web, tá? Se você andar pela Deep Web para achar informação geopolítica, você vai saber dessa história. Se não, esquece, você não vai saber. Ele rastreou os 2 submarinos, alçou eles e falou assim, agora é o seguinte, ou a gente começa a terceira guerra, porque a Rússia naquela época militarmente estava fodida, mas como potência atômica estava com tudo em cima, tá? Falou assim, ou vocês aceitam o que eu estou falando,
ou eu vou afundar esses dois e a merda está feita. E aí ele conseguiu 20 bilhões a fundo perdido. Isso é doação. 20 bilhões de dólares. E com esse dinheiro, ele reequipou as Forças Armadas russas e começou a fazer as mudanças. Inclusive, foi muito engraçado que ele tinha 6 meses de governo e começou a oposição se arvorar e a Globo de lá a atacá-lo. Ele deu 150% de aumento de uma vez só para as Forças Armadas. Não existe país forte com Forças Armadas fracas. Agora, suas Forças Armadas não podem ser entreguistas. Isso sim. Então, gente, hoje, o que acontece? Os Estados Unidos, quando você ouvir falar aí, se você é bolsonarista, se você é eleitor do Bolsonaro e ouve o meu áudio, olha só, meu amigo, quando você ouvir falar em Venezuela, esquece, cara. Ninguém está interessado na Venezuela para botar democracia por causa do pobre povo venezuelano. Estão de olho no petróleo de lá. Os Estados Unidos têm uma conversa fiada aí que os Estados Unidos é autossuficiente de petróleo. É mentira. É mentira. As contas são forjadas. A Rússia já movimentou 100 bilhões de dólares esse ano que passou sem usar $1. Acabou o dólar para ela. A China só não acaba com as transações em dólar porque senão eles vão se fuder. Eles têm muito dinheiro podre americano na mão. Os Estados Unidos precisam de uma guerra em algum lugar. E o Putin não vai dar essa guerra para eles. Se amanhã eles abaterem 2 aviões russos, 2 caças russos, a Rússia não vai invadir. Ninguém não vai morder essa isca. Eles não vão acabar com o planeta. Então eles estão precisando de uma guerra periférica para poder vender. Você vê que eles estão a todo custo tentando vender aquele sapato daquele F-35. Os Estados Unidos fez o máximo de criar um ranking das piores aviações do mundo, de países, inclusive incluindo o Canadá e mais outros países aliados que eu não me recordo, Paquistão e outros, mas por quê? Raivinha, porque os caras não querem comprar o F-35, que é um sapato voador. Então eles estão desesperados. Os Estados Unidos está na merda, precisa de uma guerra para reativar a economia, porque a guerra para os americanos está igual a privatização para os tucanos, tá? Os tucanos só sabem viver de privatização. O Dória quer privatizar Rio Santos, quer privatizar os presídios, se bem que a lei não lhe permite, ele não tem autonomia para isso. Teria que mudar a lei. Ele quer privatizar. Eles só sabem fazer isso. Pegar o que foi construído com o nosso dinheiro e dar para parceiros, para comparsas. Porque é o seguinte, o gozado que no Brasil ninguém fala assim, olha só, eu tenho que fazer uma ferrovia entre São Paulo e Belo Horizonte. Quem quer fazer? Esse modelo de privatização não existe no Brasil não, sabia? Aqui é o seguinte, o Estado vai lá, o Estado malvadão vai lá, faz, depois de pronta, entrega para alguém mamar dinheiro no canudinho. É assim que é a privatização brasileira. A privatização nos outros lugares é de forma diferente. É o seguinte, o Estado dá uma concessão para uma empresa como foi o Eurotúnel, os caras vão lá, fazem, exploram durante um tempo, 80, 100 anos, 150 anos, sei lá, 200 anos, eu não sei a legislação de cada país específica, e depois disso, sabe o que acontece? É do Estado. Ele tem que devolver para o Estado, e o Estado, sim, aí o Estado entra na fase de concessão. Aí sim, aqui não, aqui você faz a linha amarela inteira, todinha com dinheiro do povo, e quando ela está prontinha, você privatiza ela. Olha que maravilha! Não é bom, não é legal? Foi isso que o César Maia fez, o pai do Rodrigo Maia. São filhos da puta eles. Eu estou defendendo aqui a situação com o Rodrigo Maia porque é o seguinte, é pragmatismo político. É o que o Putin ensina. É o que o Putin ensina. Você tem que ser... A geopolítica e a realpolitik, ela não permite a você certas emoções.
certo papo identitário, certo discurso de porta de fábrica em cima de caixote de sabão, o megafone, companheiros, eu sei o quê. Enquanto o Lula ficou falando companheiros na porta de fábrica, ele não arrumou porra nenhuma. Ele arrumou na hora que ele foi lá e fez os conchavos e se elegeu. Agora, ao contrário do Putin, que fez a mesma coisa, ele chegou lá e simplesmente traiu aquilo tudo que ele carregava como diretrizes. O Putin não. O Putin fez a mesma coisa. Imagine hoje que se o Ciro Gomes se alia com o Bolsonaro. Imagina vocês. Daqui a 6 meses, ele faz parte da base de apoio do Bolsonaro, cai o Paulo Guedes, isso aqui é só uma... Imagina, tá? Ele toma conta da economia, faz um acordo e daqui a 3 anos e meio ele vira sucessor do Bolsonaro. Tá? O que você me diz disso? Que canalice foi essa trajetória do Putin? O Putin não era oposição a Yeltsin, o maior entreguista. Um dos maiores canalhas que a Rússia já teve, aquele bêbado ordinário do Boris Yeltsin. Tá? Ele foi sucessor, ele fez parte da base de apoio do governo. E todo mundo achou que ele seria mais um. Só que quando ele se elegeu, botou cada unha do lado de fora. E hoje, nós, graças a Deus, graças aos bons céus, nós temos a Guerra Fria de volta. Os Estados Unidos parou com aquele negócio de uma guerra em cada esquina, que era o que estava fazendo ele sobreviver, atacando nações indefesas para roubar seu combustível, seu petróleo, como fez com o Iraque, como fez com a Líbia, como estava fazendo com a Síria, com todos eles, abrindo, porque hoje o mundo se divide entre eurasianos e atlantistas. E nós aqui somos lacaio dos atlantistas. Nós não somos nem atlantistas, porque atlantistas é a NATO, tá? A OTAN e os Estados Unidos, com mais alguns aliados, tipo a Arábia Saudita lá. E a Eurásia é o canal Eurásia, inclusive, como última notícia aqui, só para fechar o grupamento aqui geopolítico, para negócio, a Rússia está fazendo... para montar uma base no Sudão, ou seja, embaixo do Mar Vermelho. Isso quer dizer o seguinte, o Egito já é aliado deles, eles estão fechando o corredor Eurásia, só falta o Iraque. Botando os Estados Unidos para fora do Iraque, os americanos vão ter que voltar para o Kentucky para fazer o uísque clandestino, tá? Ou então viver de brasileiro otário, porque na Venezuela também eles não vão entrar não. Mas não vão mesmo. O negócio lá está feio. A Venezuela está a ponto de se declarar uma república socialista. Não vai demorar muito, porque o Congresso lá está querendo arrumar arte e os militares já falaram que vão fechar aquela porra. Então o que está faltando é isso. É isso aí que nós temos para hoje. É isso aí, é para mostrar só um diferencial do nosso canal. Isso aqui é um canal que não vive de treta, não vive de fofoca, não vive disso, daquilo. Eu não tenho nada para falar do Bolsonaro ainda e a hora que tiver eu vou falar. A única coisa que eu tenho aqui de orelha em pé é ele com o Macri e com o Trump, que eu falei lá atrás. Reuniãozinha contra a Venezuela. O Bolsonaro que não tente nada disso não, porque eu tenho informações firmes que os próprios milicos derrubam ele. Se ele entrar numa dessa contra a Venezuela. Não é porque os milicos nossos sejam bolivarianos, não. É porque seria a morte aí inócua para terceiros de 300 a 500 mil brasileiros que iriam morrer num conflito desse com a Venezuela. Além de que provavelmente sairíamos derrotados. Né? Isso é só para ver. Isso se não acontecesse coisa muito pior. Então, gente, até amanhã, se Deus quiser, Ele vai querer, e procura que você não vai achar. Canal igual esse aqui não tem por aí. Aqui a gente analisa de tudo, sem frescura.